Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Seja bem-vindo ao Igreja Açores, neste Domingo de Ramos. Neste programa vamos conhecer o testemunho de Alexandra Menezes, psicomotricista que esteve no início de março numa missão na Turquia, na sequência dos terremotos que abalaram o país em fevereiro deste ano. Abrimos a atualidade da semana com a mensagem do Bispo diocesano Dom Armando Esteves Domingues para a Páscoa de 2023. Para quem está habituado a períodos longos de sol ou de chuva, causa algum espanto nestas belas terras dos Açores ter num só dia o sol, a chuva, o nevoeiro, as 4 estações. Apetece pedir que o sol fique e brilhe todos os dias. Também na vida pessoal, profissional ou familiar, se passa algo semelhante. Nem tudo é branco ou preto, só alegria ou só tristeza. E é por isso que se torna bela e desafiante a vida do crente, porque sabe que há sempre uma vitória a conquistar por detrás de um fracasso, que há uma alegria escondida por trás das duras provas da vida, que o sol está lá sempre por detrás das nuvens mais densas e que há ressurreição por detrás da morte. O sol da Páscoa da ressurreição veio para brilhar sempre. Cristo não mais morrerá nem nos deixará sós. Esta é uma bela notícia a repetir em cada dia do ano. Ele está vivo no meio de nós e ama-nos infinitamente. Nos dias que se aproximam de quinta, sexta e sábado santos, iremos ainda com ele pelos trilhos da paixão até ao Calvário. Veremos porventura tantos dos seus passos, pesados e doridos, muito iguais aos nossos e de todos os que sofrem. Veremos que a sua cruz carrega misérias nossas. A sua morte, porém, tem já dentro a nossa ressurreição. Ele, o crucificado, conhece o nosso sofrer. Viveu no abismo da dor e do abandono. Conhece a angústia, a solidão extrema no patíbulo da cruz, o sabor amargo da traição e da negação, o aparente fracasso da sua missão, a dor física e moral. Mas tudo isto não tem a última palavra, tal como não tem a última palavra o sofrimento e a morte. Compete-nos, por isso, programar o fim de todos os desamores, ódios, ressentimentos, atitudes bélicas e injustiças para acolher o amor ressuscitado. Que a Páscoa de 2023 seja festa de alegria e esperança para todos. Como Igreja Diocesana, em tempos de renovação sinodal, continuemos a tentar encurtar as distâncias entre Jesus e cada um de nós, entre Ele e as nossas comunidades, entre Ele e o nosso modo de ser hoje seus discípulos. Façamo-lo acolhendo também o seu estilo e fazendo nossa a sua bênção, fazendo nossa a sua atenção humilde e respeitosa para com todos aqueles que a vida coloca ao nosso lado e nos faz encontrar. Que a abertura ao ressuscitado gera em cada um uma confiança, uma esperança, uma sede de bondade capaz de resistir perante todas as provações e tentações, e que a vida, nascida da doação, nos torne mulheres e homens para os outros. É um desejo que se estende a todos, não só àqueles que conheceram Cristo e o amam sinceramente, mas também a todos os que procuram sentido, bondade, felicidade e plenitude. Cristo ressuscitou verdadeiramente e traz esperança aos que sofrem com a incerteza da vida e do futuro, aos que continuam a lutar pelo bem dos outros, aos que cuidam da vida, das relações, da qualidade de vida dos irmãos. Ele é o ressuscitado para as nossas relações, para as famílias, para aqueles que vivem e trabalham em lares de idosos, para aqueles que cuidam de pessoas com deficiência ou doença mental, para aqueles que trabalham e estão detidos em prisões, para aqueles que estão ao serviço das nossas comunidades paroquiais. Iluminados pela luz da Páscoa, convido especialmente os sacerdotes a levar o perfume de Cristo ressuscitado até à solidão, à miséria e à dor de tantos irmãos e irmãs, derrubando a pedra da indiferença.
que Ele seja fonte da mais verdadeira felicidade e impulso para fazer da existência uma vida de serviço humilde, sem esperar recompensa. As oportunidades são inúmeras, a vida está cheia delas, não as desperdicemos. A todos, especialmente àqueles que sofrem no corpo ou no espírito, ofereço a minha proximidade. Mas a Páscoa precisa de continuação. Quer tornar-se operativa no amor com que encaramos cada momento da vida. Deixo uma pista inspiradora sugerida por um poema de Madeleine Delbrel, uma mística cristã francesa, assistente social, ensaísta e poetisa. Aos 20 anos, experimentou o que disse ter sido uma tempestuosa conversão, uma verdadeira ressurreição. Diz ela, a conversão é um acontecimento violento, muito decisivo, que nos distancia do que sabemos sobre a nossa vida, a fim de que, olhos nos olhos com Deus, aprendamos dele o que ele acha da nossa vida e o que quer fazer dela. Diz no seu poema, se eu tivesse que escolher uma relíquia da tua paixão, eu levaria apenas essa bacia cheia de água suja. Andaria pelo mundo com esse recipiente, dobrar-me-ia com a toalha sobre cada pé e, inclinada de olhos baixos, nunca levantaria a cabeça para não distinguir inimigos de amigos. E lavaria os pés do vagabundo, do ateu, do toxicodependente, do prisioneiro, do assassino, de quem nunca me saúda, daquele companheiro por quem não rezo. Em silêncio, até que todos entendessem no meu o teu amor. Feliz Páscoa a toda a Igreja Diocesana, para que à luz do mistério pascal prossiga unida e concorde no caminho que fazemos juntos. Feliz Páscoa a cada homem e mulher de boa vontade, aos governantes, às autoridades e quantos servem o bem comum. Que todos nos tornemos construtores de paz e mensageiros de esperança. Que o desânimo nunca nos limite ou nos impeça de dar o melhor de nós. Tenho no coração e rezo por todos os que vivem mergulhados no sofrimento, na solidão, no esquecimento ou no desespero da pobreza, da falta de casa, de pão ou trabalho. Não esqueço este ano as vítimas inocentes dos abusos, esses irmãos e irmãs nossos que correm o risco de, no meio de toda a babel da comunicação e discussões secundárias, serem relegadas para posição secundária ou até esquecimento. Não o queremos, nem podemos deixar que aconteça. Então, do fundo do meu coração, deixo os votos de Santa e Feliz Páscoa para todos, que tenham o sol da Páscoa nas 4 estações do dia. A mensagem de Dom Armando Esteves Domingues, que vai presidir as celebrações da Semana Santa na Sé Catedral de Angra. Os pormenores são com a colaboradora do Igreja Açores, Carmo Rodeia. A Diocese de Angra volta a celebrar a Semana Santa com o seu bispo diocesano, que presidirá todas as grandes celebrações desta Semana Maior do calendário cristão na Catedral em Angra do Heroísmo. A primeira grande celebração acontece já este domingo, celebrado com os ramos, assinalando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. A celebração na Sé começa justamente com a bênção dos ramos às 11 horas. Na terça-feira santa, Dom Armando Esteves Domingos presidirá a missa crismal na Catedral, para a qual são convidados todos os presbíteros dos Açores que renovarão as suas promessas sacerdotais. Nesta missa, que habitualmente se celebra na quinta-feira de manhã, sendo o último grande ato litúrgico antes do início do Tríduo Pascal, benzem-se os santos óleos que serão usados nos catecúmenos, crismas e unção dos doentes. Nos Açores ela é antecipada de forma a que todos os presbíteros possam participar e regressar a tempo das celebrações pascais às suas paróquias nas diferentes ilhas. Na quinta-feira santa o destaque vai naturalmente para a missa da Ceia do Senhor, marcada pelo rito do lava-pés. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar o seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro da sua mensagem. Com a missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde de Quinta-feira Santa, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer
aos seus sucessores. Este dia começa na Sé com a celebração penitencial das 9 às 13 e depois, entre as 21 e as 22 horas, haverá uma vigília de oração. Outro dos momentos altos do tríduo é a Paixão na Sexta-feira Santa, que apresenta o drama da morte de Cristo no Calvário. A cruz, erguida sobre o mundo, segue de pé como sinal de salvação e esperança. Com a Paixão da cruz, segundo o Evangelho de João, contemplamos o mistério do crucificado. Há um ato simbólico muito expressivo e próprio deste dia, que é a veneração da cruz, momento em que esta é apresentada solenemente à comunidade. Na Catedral, o dia começa com o ofício de leitura e laudes, às 11 horas, e depois, às 15, a celebração da Paixão do Senhor, que será transmitida na Rádio Renascença. À noite, às 20 horas, é celebrada uma Via Sacra, com procissão e sermão a Nossa Senhora da Soledade, já que neste dia, particularmente, a Via Sacra que se faz durante a Quaresma é uma forma de meditar uma vez mais o caminho doloroso que Jesus percorreu até à morte na cruz. O Sábado Santo, considerado como um dia litúrgico, faz-se de silêncio até à hora da Vigília Pascal, que celebra a Páscoa do Senhor. Dom Armando Esteves presidirá a Vigília na Sé, às 21h30, com transmissão pela RTP Açores. Trata-se de uma celebração mais longa do que o habitual, em que são proclamados mais passagens da Bíblia do que as 3 habitualmente lidas aos domingos, continuando com uma celebração batismal e a comunhão. A vigília começa com um ritual do fogo e da luz que evoca a ressurreição de Jesus. O Círio Pascal é benzido antes do presidente da celebração inscrever a primeira e a última letra do alfabeto grego, alfa e ômega, e inserir 5 grãos de incenso em memória das 5 chagas da crucificação de Cristo. A celebração articula-se em 4 partes: a liturgia da luz ou lucernário, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. Do programa ritual consta ainda o canto da ladainha dos santos, a benção da água, a expressão de toda a Assembleia com a água benta e a oração universal. No domingo, a missa da ressurreição do Senhor na Sé terá lugar às 11 horas, com transmissão também pela RTP Açores, Antena 1 Açores e Rádio Clube de Angra. Na matriz de Ponta Delgada, as celebrações foram programadas, tendo em conta a segurança dos fiéis, uma vez que a cidade miquelense tem vivido momentos de crescente insegurança, como diz o padre Nemésio Medeiros, pároco da matriz de Ponta Delgada. Teremos a bênção de distribuição de ramos no próximo fim de semana, em cada Eucaristia. Vamos fazê-la de forma solene, quando o tempo permitir, no exterior da nossa Igreja Matriz, ou então no interior. Depois temos o Tríduo Pascal, que é a recolha de toda a renúncia quaresmal para chegar à comunidade assíria, aos nossos irmãos vítimas do abalo sísmico, com lava-pés e adoração eucarística. Às 18h30, na sexta-feira, temos das 3 horas a liturgia da Paixão, às 8 horas da noite. Sexta-feira temos a Via Sacra, orientada pelos jovens da comunidade, e segue-se a pressão de São Mosto. Aí há uma participação mais importante da cidade, porque não há mais nenhuma celebração àquela hora. Temos também a vigília, como a cidade de Ponta Delgada está a tornar-se cada vez mais problemática, alteramos um pouquinho a vigília para as 7 horas. E no dia de Páscoa temos a celebração da Eucaristia às 10h30, às 10, meio-dia e 5 da tarde. Para presidir às celebrações, a matriz de Ponta Delgada vai contar com a presença do sacerdote do Colégio Português, o padre Natalino Guzmão. Conheça também a programação da Semana Santa na matriz da Horta. E vamos iniciar a Semana Santa, precisamente em Sábado de Ramos, com uma via sacra pelas ruas da nossa paróquia, concretamente no bairro da Boa Vista. Domingo de Ramos, vamos iniciar as celebrações precisamente na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, 1/4 para o meio-dia, com a bênção dos ramos. Depois teremos a procissão dos ramos para a Igreja Matriz, onde teremos ao meio-dia a Eucaristia,
fazendo destaque precisamente do Evangelho da Paixão. Posso fazer também referência à programação do Tríduo Pascal, quinta-feira, Ceia do Senhor, com a participação especial da Confraria do Santíssimo Sacramento desta paróquia, onde vamos ter a entrada de novos irmãos. Depois da missa, recordação também do sacerdócio, vamos ter a oportunidade, depois da transladação do Santíssimo Sacramento para uma capela lateral, de termos uma adoração prolongada até à meia-noite. Na sexta-feira, nós vamos ter a celebração da Paixão às 15 horas na Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Depois da celebração da Paixão, teremos a procissão do Enterro do Senhor, que será feita da Igreja do Carmo para a Igreja Matriz. No sábado, teremos a Vigília Pascal na Matriz Santíssimo Salvador da Horta às 19h30 e no domingo encerraremos o Tríduo Pascal com o Domingo da Ressurreição, com a procissão da Ressurreição às 18 horas na Igreja Matriz, seguindo-se depois a missa solene. Padre Marco Luciano Carvalho, pároco da Matriz da Horta e ouvidor. A paróquia de São José, em Ponta Delgada, arrancou na passada quarta-feira a iniciativa Conversas de Sacristia, uma iniciativa que deverá contar com diversas sessões. O convidado do primeiro encontro foi o padre jesuíta Paulo Duarte, que trouxe notas do santo Inácio de Loyola. Fui à base que se chamam Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, mas não vou ler, obviamente, todos os exercícios, mas vou ler em particular 2 notas. No final dos exercícios, para quem nunca fez ou não entende, Inácio de Loyola, no seu processo de conversão, portanto, depois teve uma iluminação e uma reza sobre os exercícios espirituais e pensou os exercícios para 30 dias. E no final, portanto, são 4 semanas, apresenta aquilo que ele chamou a contemplação para alcançar amor. E antes de apresentar a contemplação para alcançar amor, apresenta 2 notas. Primeiro, convém advertir em 2 coisas. A primeira é que o amor se deve pôr mais nas obras que nas palavras. A segunda, o amor consiste em comunicação das 2 partes. A saber, em dar e comunicar o amante ao amado o que tem, ou do que tem ou pode, e assim vice-versa o amado ao amante. De maneira que se um tem ciência, dar ao que não a tem. Se honras, se riquezas, e assim o outro ao outro. Foi o mote para uma sacristia repleta, o resultado desta primeira iniciativa que pretende ser partilha com os leigos que fazem e são igreja. Os encontros são abertos à comunidade e abertos aos sentidos e à espiritualidade contemporânea. E nesta edição do programa Igreja Açores temos uma convidada que é psicomotricista, Alexandra Menezes. Mentiria se dissesse que não a conheço praticamente desde que nasci. A Alexandra é uma pessoa que desde sempre, somos amigas de infância, e ela desde sempre quis dedicar-se muito aos outros. Primeiro com passos mais pequenos, paroquialmente, digamos assim, fazia parte do CNE, do 154, do agrupamento do Corpo Nacional de Escutas da Agualva, até pioneiro, até chefe? Chegaste a chefe? Não, até aos pioneiros, até ingressar depois ingressarmos na universidade, sim. A partir daí as sim. coisas mudam. Entretanto, estudaste psicomotricidade. Foi uma área, eu pelo menos do que te acompanhava, não achava uma área muito óbvia. Sim, e esta escolha tem uma história então, que é bastante interessante, a meu ver, e acaba de estar relacionada aqui até com o motivo da nossa entrevista, porque todos nós, a determinada altura, quando estamos no secundário, há aqui uma bolha de dúvidas de qual é que vai ser a nossa área. Porque não temos de todo maturidade para escolher. Não temos maturidade, há aqui uma grande pressão para escolhermos a área ou a profissão que vamos exercer ao longo da nossa vida. E eu não tinha esta certeza, não sabia efetivamente que área que queria, mas tinha uma. Sabia que queria trabalhar com pessoas e para as pessoas, mas como?
Não fazia ideia. Então, durante as férias de verão... O espírito de missão já estava contigo e tu sabias Eu não sei se havia o espírito de missão, mas havia aqui o espírito de querer ajudar as pessoas e trabalhar com elas. Era esta a única certeza. E nestas férias de verão, onde nós depois temos que fazer as escolhas para as provas nacionais, surge aqui a possibilidade para ajudar a escolher o voluntariado, ok? E é aí que surge a minha primeira experiência como voluntária e foi-me aconselhado fazer voluntariado no Centro de Apoio à Deficiência. Este Centro de Apoio à Deficiência, que na altura chamava-se Associação de Pais e Amigos da Pessoa com Deficiência na Praia da Vitória, mais propriamente no bairro, na freguesia de Santa Rita, ali no bairro das Amoreiras. E quando chego lá, sou voluntária neste centro de apoio a pessoas com deficiência, onde nós ajudávamos em todas as tarefas, nomeadamente nas refeições e nas atividades ocupacionais, e estive a fazer este voluntariado durante um mês com uma psicóloga, que era a Janete, e depois desse voluntariado lembro-me perfeitamente de falar com a presidente, que era a professora Alice Costa, que também conheces, e que disse... Professora de Educação Física. Professora de Educação Física, e disse-lhe, eu quero trabalhar nesta área, quero trabalhar com pessoas com deficiência, quero ajudá-las tecnicamente e profissionalmente nesta área. E foi ela que me aconselhou, que havia esta licenciatura não muito conhecida ainda, que era a reabilitação psicomotora, a psicomotricidade, e que poderia, que tecnicamente... podemos apoiar pessoas com deficiência e não só, ou seja, pessoas com dificuldades de aprendizagem, com algum tipo de deficiência intelectual, pessoas mais velhas com as patologias associadas ao envelhecimento, e foi aí que fiz esta escolha profissional e que fiz a minha licenciatura, depois a pós-graduação na área do envelhecimento, mas tudo começou com uma experiência como voluntária, sim. Mas depois, agora, todos os teus projetos estão muito direcionados para os mais velhos. Sim. Fala-me da Universidade Sénior, fala-me do stopidadismo, que tu és uma és tu que envergas a bandeira do stopidadismo na região. O que é o stopidadismo, antes de mais? O que é o stopidadismo? O stopidadismo é um movimento que surge em Portugal em 2021, ok? Relativamente recente em Portugal, mas havia aqui um movimento ibero-americano, nomeadamente que começou em Espanha, no âmbito desta luta e deste preconceito e estereótipos que existem perante as pessoas mais velhas. Há aqui um relatório mundial do idadismo, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde e pelas Nações Unidas, onde identificam a necessidade de nós trabalharmos contra o preconceito e estes estereótipos associados à idade. Porquê, Tatiana? Porque o idadismo é a terceira forma mais presente de preconceito a seguir ao racismo e ao sexismo. E este projeto chega a Portugal. E só agora é que se fala, não é? E só agora é que se fala de sexismo e racismo há tanto tempo. E nós somos reagentes, ou seja, nós reagimos perante um comentário racista, nós reagimos perante um comentário sexista, nós todos dizemos um stop ou julgamos alguém quando age desta forma perante uma mulher ou perante um homem ou perante uma pessoa de uma determinada raça, mas quando se tece um comentário em função da idade, todos nós nos rimos e todos nós aceitamos. E então há aqui esta necessidade a nível mundial, nacional e agora regional para alertarmos sobre a importância de falarmos sobre o idadismo, que não é nada mais do que o preconceito com base na idade. Tu és demasiado nova para assumir um cargo de responsabilidade, todos nós já passamos por este tipo de comentários, ou és demasiado velho para abrires o teu negócio, ou para assumires uma relação, ou seja, fazeres... Nós normalmente associamos o stopidadismo às pessoas mais velhas, mas na verdade o stopidadismo, o idadismo pode ser, pode ser aplicado também aos mais. És muito novo para fazer isso. O idadismo é o conceito que te identifica as atitudes discriminatórias em função da idade. Obviamente, e nós queremos aqui canalizar este tipo de atitudes, este tipo de violência junto às pessoas mais velhas, porque sabemos que o impacto que estas atitudes violentas têm nas pessoas mais velhas.
não é? As consequências são diferentes. São diferentes. Principalmente na saúde mental, não é? Principalmente na saúde mental. Alexandra, pois, eu quero falar muito depressa porque nós temos tantos temas e ainda nem sequer falamos do principal motivo que te trouxe até aos nossos microfones. A Universidade Sénior, de uma forma muito breve. A Universidade Sénior é um projeto que começa em 2015, na minha instituição onde eu trabalho, que é na Casa do Povo de Santa Bárbara, aqui na Ilha Terceira, e esta Universidade Sénior dá resposta a todas as pessoas que queiram ter um programa ocupacional diversificado e que o nosso objetivo é incentivar a aprendizagem ao longo da vida. Nós temos alunos de várias freguesias, Porto Gedeu, Feteira, Santa Bárbara, Serreta, Doce, e temos cerca de 9 disciplinas: dança, novas tecnologias, ser mais ágil, artes, desenho, cultura, música, e cada pessoa que ingressa nesta academia, nesta universidade, faz o seu horário de acordo com os seus gostos e de acordo com as suas necessidades e participa em conjunto com os voluntários, que são os nossos formadores, nestas aulas. Este projeto funciona em horário escolar, ou seja, começa em outubro e termina em junho, e temos aulas todos os dias. É aberta a qualquer pessoa da ilha, ou seja, podemos receber todos aqueles que queiram, que nos estão a ouvir e que tenham interesse neste tipo de projeto para pessoas com mais de 50 anos, podem se inscrever, porque efetivamente nós vemos que há aqui um apoio que se pode dar a estas pessoas que não é de uma valência social, nem é de num centro de convívio. É aberto à comunidade em geral. É aberto à comunidade e é um projeto bastante desafiante, porque o objetivo é as pessoas irem para estas classes e aprenderem algo ou desenvolverem alguma competência que, por exemplo, sempre tive o gosto de aprender um instrumento musical, ou sempre tive o gosto de aprender um determinado tipo de dança. E então estas aulas são pensadas para este público em específico. E no fim ainda tem a benesse de queimar fitas, não é? Vocês sim, é uma universidade sénior, só não temos a parte melhor que as frequências e os exames, mas fazemos toda uma sessão de abertura, o início das aulas, fazemos o encerramento, que é o final do ano letivo, há aqui um traje académico, há uma praxe, há visitas de estudo, há intercâmbios. Mais uma vez associado ao Stop Idadismo, não é? Sim, nunca é tarde para estudarmos. Sim, nunca é tarde para estudarmos, nunca é tarde para fazermos uma nova atividade. Estes alunos deste projeto têm a oportunidade de experimentarem atividades radicais, como, por exemplo, canoagem, canyoning, slide. Têm aulas quinzenalmente de hidroginástica, fazem visitas de estudo, têm aulas de dança ou aulas, workshops dos mais variadíssimos temas. E tudo pensado para pessoas com mais de 50 anos. Em contexto intergeracional, porque os voluntários maioritariamente são pessoas mais novas do que eles, e quando, Tatiana, tu chegas à nossa academia oeste, é impossível não ficares contagiada, porque não há aqui uma diferença de idades, nós sentimos-nos todos da mesma idade, porque a idade não conta. Faço-me entender? Sim. O espírito e a energia que nós partilhamos e que dividimos uns com os outros é a mesma. Nós agora recentemente tivemos um evento em que no fim tivemos um evento e que continha um convívio, e nós tínhamos convidados, pessoas que vinham de Viseu e que puderam participar e ficaram encantadas porque sentiram que não havia aqui efetivamente uma diferença de idades. Todos nós estávamos entrosados uns com os outros, porque há aqui uma verdadeira relação intergeracional, e isso traz imensos ganhos para nós, mais novos, porque aprendemos com a experiência das pessoas mais velhas e com a sua história de vida, e as pessoas mais velhas sentem-se contagiadas com os nossos desafios e com a nossa proposta. Por que não fazer isto? Por que não ir descer a Ribeira e fazer canyoning? Por que não fazer uma festa temática? Faltava-lhes estes desafios, não é? Sim, e nós gostaríamos que estas respostas se multiplicassem pela ilha, porque é sem dúvida, e eu acredito, Tatiana, efetivamente, que este tipo de respostas acaba por ser aqui o futuro entre a tua reforma, a nossa reforma, e um apoio numa fase mais longa da tua vida, não é? Ou seja, tu depois da tua reforma, tu precisas ter aqui outra resposta, não é? E esta academia nós conseguimos apoiar neste sentido. Bom, vamos aí. Todos os projetos são tão válidos, mas estes já duram há algum tempo. Sim. O que é notícia, o que é para mim
mais recente, foi este teu voluntariado à Turquia, depois dos sismos. Como é que surge este projeto? Foram 10 dias? Foram 10 dias. Como é que surge este projeto? Ou seja, isto surge... Há aqui uma ONG... Sim, tu não disseste a ninguém, simplesmente apareceste. Não, eu não disse a ninguém. Aliás, partilharam coisas tuas. Exato. Nem foste tu que nem disseste. Nem fui eu, sim. Eu não, até porque eu durante muito tempo não queria, e pelo motivo que nós já falamos sobre fora dos microfones, em momento nenhum, e acho que isto é muito importante transmitir a todos os voluntários, é quem vai para este tipo de experiências não é por si. Ou seja, eu não queria... Não se vai completar com nada. Tu não vais por ti, tu não vais para te engrandeceres, não vais para encheres o teu coração, não vais para te sentires melhor pessoa, não. E para não passar essa mensagem, porque uma publicação ou um texto pode sempre ter aqui duas interpretações, eu nunca quis partilhar nem divulgar, porque não é esta a mensagem, nem era essa a minha missão. Há aqui uma equipa... Sim, tu nem querias vir conversar connosco aqui aos microfones, mas... mas refleti, acho que é importante outras pessoas poderem ajudar e já passo a explicar porquê. Mas para não perder aqui o meu raciocínio, há aqui uma ONG, acontece aqui esta catástrofe, esta tragédia, este desastre, há aqui uma equipa, há aqui esta ONG que é Together International, com sede na Holanda e com polos em Portugal e em Espanha. Já tinham feito aqui acompanhamento na Ucrânia durante a guerra e são convocados para apoiarem campos de desalojados em Hatay, na Turquia. Há aqui uma primeira equipa que sai, que é da responsabilidade do Dr. Ricardo Verdão, que é médico e especialista em crises humanitárias e catástrofes, e é acompanhado por um assistente social, que é o professor Eduardo Marques, da Universidade dos Açores, de sua formação assistente social. Ao chegarem a campo, ou seja, eles chegam, creio, no dia 19 de fevereiro, sensivelmente 2 semanas após o sismo, eles... são integrados num projeto que é a criação de centros comunitários de apoio psicossocial. Vejamos, estes centros comunitários ou estes espaços, não estamos aqui a falar num espaço físico, mas numa dinâmica de apoio psicossocial para dar a estas pessoas que vivem nestes espaços de desalojados. Nós encontramos, estamos a falar de 2 campos, compostos por tendas e contentores, e a missão desta equipa, uma das missões desta ONG, desta equipa que vai e de qual depois eu me integro, é, vou abrir aspas, é humanizar este espaço. Não podemos prestar apenas o apoio básico e essencial, refeições, apoios médicos, apoio depois social, mas há aqui todo um dar-lhes tempo... um bocadinho de comunidade, dar-lhes assim. Comunidade e aqui um sentido de ocupação terapêutica, Tatiana, porque estamos a falar de pessoas que estão traumatizadas e estão aqui com um impacto devastador na sua saúde emocional, por razões óbvias, não é? Há aqui pessoas que perderam familiares num número elevado, ou seja, não foi só um familiar que perderam, foram vários, e todos nós não conseguimos medir a dor que é passar por isto. Por muito empático, por mais impacto que a gente gente diz que compreende, nós nunca conseguimos compreender, e perdes os teus familiares, perdes a tua casa e perdes a tua comunidade, ou seja, a tua cidade está totalmente destruída e ficas a viver num campo de desalojados, onde a tua vida antes era totalmente organizada, tinhas o teu trabalho, tinhas a tua família, e de repente isto tudo desaparece. Com desconhecidos? Vives num campo de desalojados com desconhecidos? Vives num campo de desconhecidos, e então o objetivo desta equipa, deste projeto, é criar, estão a desenvolver ações para crianças, jovens e adultos que possam dar resposta a nível da psicologia, serviço social, atividades específicas só para criança no âmbito da arte terapia, para que atividades desportivas e no âmbito de empreendedorismo, já passo a explicar. Basicamente é tu integrares e desenvolveres atividades que possam se perpetuar no tempo, para que aqueles espaços tenham, como tu disseste muito bem, um espírito de comunidade e um espaço ocupacional
com caráter terapêutico. Mas isso é possível de implementar em 10 dias? Tatiana, não é porque eu cheguei lá faço a viagem no dia 6 de março, que é faz um mês que acontece aquele desastre, e tu integras um plano que já está a acontecer. Okay. O meu objetivo, quando chego lá, era trabalhar devido à minha formação profissional e o plano que eu apresento porque antes de tu ires, tu tens que fazer uma formação nas Nações Unidas, tens um acompanhamento diário de formação e de reuniões com a equipa desta ONG portuguesa, que te prepara e te orienta para o teu trabalho lá, fazes uma articulação com a equipa que esteve lá para tu dares continuidade ao trabalho que eles vão desenvolver, e neste período eu preparo e apresento um plano de apoio para as pessoas mais velhas no âmbito das atividades psicomotoras, estimulação cognitiva, estimulação através do exercício físico, ou seja, incluir sessões e classes que pudessem depois se perpetuar lá. Muito à semelhança do trabalho que eu faço cá, mas adaptada a um contexto humanitário. E quando chego lá, encontro um campo, mas com poucas acessibilidades. Perfeitamente normal, não é? Normal porque ainda tudo se está a adaptar, ainda tudo se está a reorganizar. E há aqui uma grande carência quando encontramos nestes campos, é tendas disponíveis, porque todas as tendas ou contentores disponíveis são para alojar pessoas. Disponibilizares uma tenda ou um contentor para atividades não é fácil. É importante efetivamente. Tem que ser tudo mais ao ar livre. Então. E então, e o tempo também assim o ajudou, fiz todas as minhas ações ao ar livre. O tempo também colaborou imenso. Havia uma tenda que dava apoio às crianças, havia um plano diário de manhã ao final do dia, só com atividades para crianças, com professores, assistentes sociais, psicólogos, a vários níveis, atividades como se fosse um pré-escolar. Havia aulas, a Unicef era responsável pelas aulas, pelo ensino escolar, mas depois havia, como se fosse, podemos dizer aqui, um ATL, ou seja, havia depois, durante o campo, aquelas crianças que estavam no pré-escolar, tinham atividades de manhã e à tarde com os voluntários. E depois, eu ao chegar a campo e ter estas atividades, encontro estas crianças e a forma e a estratégia para chegar às pessoas. Tatiana, eu não posso chegar lá num dia e dizer, olha, vamos agora começar a fazer atividades, eu sou portuguesa, vocês são turcos, o inglês não é a língua que se domina, ou seja, 10% da população não domina inglês, e agora vamos todos fazer atividades. Não, isto não acontece. Tem que haver aqui uma relação terapêutica, tem que haver aqui uma confiança entre o voluntário e as pessoas. E tiveste que ter aliados, digamos assim, não é? Tiveste que ter tradutores contigo também. E então a estratégia... E tiveste os próprios membros do grupo. Sim, então qual foi a estratégia, Tatiana? Havia estas atividades para crianças, as mães estavam a acompanhar na zona da periferia estas atividades, muitas delas de braços cruzados, a observarem os seus filhos ou os seus netos a fazerem as atividades. Então nós propusemos fazer atividades intergeracionais. Já havia aqui a relação com o grupo de voluntários com as crianças, e eu, através das atividades intergeracionais, conseguia puxar as mães. E assim foi. O primeiro dia de atividades foi o Dia da Mulher, dia 8. As viagens são no dia 6, chego no dia 7 e o primeiro dia é para tu conheceres o campo, conheceres a rotina, visitas todos os espaços, há um briefing todas as manhãs, e no dia 8 é o Dia da Mulher e é o dia que nós fazemos as atividades. E dedicamos esse dia a elas, em atividades intergeracionais, e foi a forma que consegui para que pudessem, ou eu pudesse chegar a elas. E só deixa-me partilhar a primeira atividade, e tínhamos quatro ações que nós levamos. A primeira era Girls Let's Move, que consistia em fazer sessões de exercício físico adaptadas às necessidades destas mulheres. Tínhamos Breathe In, Be Woman, que eram sessões de relaxamento e alongamentos, tendo em conta o contexto e a situação que passaram. Não fazia sentido levar aqui sessões com muita exteriorização de movimentos e de emoções e de músicas. Então optei por lhes oferecer e disponibilizar sessões mais calmas, que pudessem aqui relaxar, trabalhar as competências da nossa respiração, dos alongamentos, e proporcionar-lhes estes momentos de relaxamento. Esta era a segunda ação. A terceira ação eram as atividades intergeracionais,
com caráter cultural. E por fim foi uma ação bastante interessante, que era Be Careful With Me. Então um dos meus colegas era formador em defesa pessoal, capacitou-me para aprender técnicas de defesa pessoal perante um ataque. E eu, enquanto mulher, e ele, enquanto agressor, não é, simular, nós ensinávamos outras mulheres a defenderem-se perante uma situação de ataque ou de abuso num contexto de vulnerabilidade. Infelizmente, nós sabemos que nestes campos, não é, estamos muito mais desprotegidas, nomeadamente as mulheres, e queríamos capacitá-las e que elas estivessem preparadas para que, se numa situação de aproximação ou de tentativa de ataque, elas pudessem estar preparadas. Mas não seja para dar-lhes só alguma tranquilidade, não é? Sim. Eu já sei algumas técnicas, eu se Exato. calhar até vou andar mais tranquilo. Então, como tu podes perceber, todo o meu trabalho foi dirigido às mulheres. Tendo em conta que foi esta a necessidade que eu encontrei e foi o grupo que também se mostrou disponível para receber. Eu não podia, Tatiana, isto de forma bastante leviana, tirar uma pessoa mais velha de uma tenda para levá-la para um contentor onde tinha degraus com pilares de cimento para subir, ou seja, o espaço não era ainda adaptado. Eu acredito que ao longo destes próximos tempos o campo estão a ter novos equipamentos, estão a adaptar e poderá no futuro haver este espaço, mas infelizmente isso ainda não era possível. E então eu não podia ficar, não é, à espera que as condições surgissem, então canalizei a minha intervenção para as mulheres de várias idades e que foi, eu acredito que foi uma mais-valia. Ao contrário do que se pensa, o coração não vem cheio. O coração não vem cheio, pela razão que tu disseste, porque 10 dias é insuficiente. Não vem cheio, tu não podes, ninguém pode ir com esta sensação de vai transformar-me. Não podes, não podes ir com esta sensação de transformar. Tu vais para ajudar uma comunidade e para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida dentro daquele contexto. E não é para tu ires tirar fotografias, obviamente que fiz registros fotográficos, efetivamente, mas com muito cuidado, porque são pessoas que estão extremamente fragilizadas, Tatiana. E infelizmente neste campo, ou nestes campos, nós observamos entidades, não entidades, mas creio que fossem empresas que vão naquele registro de dar um donativo, entregam um donativo, tiram uma fotografia e vão-se embora. Isto é um apoio que não é sustentado no tempo. Tu vais dás um donativo, dás um presente, dás um equipamento e depois, não é? Tens o equipamento, mas aquele equipamento por si só não vai-te resolver o teu problema emocional. Então, nós devemos ir muito no sentido de ir entregar o teu coração e ajudar. Não para te valorizares ou não para te sentires grata. Claro que sim, claro que eu encontrei nas pessoas turcas uma grande aliança, uma grande proximidade e uma grande facilidade de nos relacionarmos. E eu sentia-me, isto é muito honesto, Tatiana, sentia-me mal, às vezes, porque nós estávamos a desenvolver um questionário para avaliarmos o impacto que este desastre, esta alteração ambiental tinha nas pessoas a nível emocional. Tínhamos que fazer este questionário anónimo e eu pedia a estas pessoas, sempre com a ajuda das novas tecnologias, de um Google, de uma aplicação que te permitia traduzir de português para turco a tua comunicação, e eu lembro-me perfeitamente esta senhora que pedi-lhe a ela se ela podia-me ajudar a responder este questionário, porque queríamos quantificar este impacto para também podermos no futuro desenvolver as atividades. E ela preencheu o questionário e eu agradeci-lhe por ela ter feito, e ela no fim agradeceu-me imenso porque também estava-me a ajudar. E no fim, e estávamos aqui as duas, disse assim, não, eu é que tenho que agradecer. E ela assim, não, eu agradeço e venha à minha tenda porque eu quero lhe oferecer um café. E é extremamente... Não devemos, em momento nenhum, negar um convite destes, ou seja, faz parte da tradição, é mal interpretado se tu disseres que não queres tomar café. Não, mesmo que não te apeteça, nós obviamente aceitamos. E eu fui com ela, continuo a dizer, ninguém falava inglês neste grupo. Chego a esta tenda, sou apresentada ao marido, ao filho e à filha e sento-me na sala deles, adaptada, a beber café, e dou por mim
eles felizes por estarem-me a receber, eu feliz por estar com eles a beber café e a partilhar imagens aqui dos Açores, do sítio onde eu vivia, e eles estavam extremamente surpreendidos como é que nós saíamos da nossa casa para ir ajudá-los. Ou seja, aqui é este sentimento que eu posso sentir que acontece de tu sais e tu vais ajudar, mas também estas pessoas estão felizes por tu estar lá. É reconhecido por eles, que é o que interessa. Completamente. Ou seja, isto acontece de forma espontânea, Tatiana. Não com este objetivo, percebes? Ou seja, tu não vais para ter esses sentimentos, mas eles acontecem. E isto depois facilita-te imenso no teu trabalho, porque ao criar esta relação com as pessoas, elas já vão te conhecer e já vão aderir e já se vão aproximar das tuas propostas de atividades. Alexandra, já ultrapassamos o nosso tempo. Fica aqui este repto e só mais uma questão. Vais voltar? Eu quero voltar. Eu quero voltar e gostava que outras pessoas pudessem, nomeadamente psicólogos, assistentes sociais, ligados à área social, que tenham esta predisposição emocional e profissional, não é? Porque não é o objetivo, não é irmos ser monitores, nós temos que ir com um objetivo terapêutico e perpetuado no tempo. Ou seja, Tatiana, quero muito passar esta mensagem. As ações que eu desenvolvi, o objetivo, mas entretanto houve um problema de inundações e de chuvas na Turquia e houve aqui uma paragem neste campo a nível de atividades. Mas o objetivo desta ONG e deste programa de voluntariado é desenvolves atividades para capacitar as pessoas que estão a viver neste campo para perpetuarem. Ou seja, isto não é para entreter. Não é para entreter, nem é para ser atividades pontuais. Ou seja, tem que ser atividades ou que tu dás continuidade ao trabalho que o teu colega anterior desenvolveu, tu pegas no trabalho dele e dás continuidade, ou tu capacitas as pessoas que estão lá, entregas este projeto e elas depois têm que perpetuar no tempo, para haver aqui um sentido. Ou seja, não é um trabalho pontual. Sempre alguém que queira saber mais sobre este tipo de trabalho, ou seja, há este apelo para voluntários e para profissionais, ok? Também estão, mas com não preferência a turcos, obviamente, mas para voluntários internacionais, procurem a página da Together International, tanto nas redes sociais como no seu site oficial, e peçam informações, porque está ao passo de dizermos estão sim. Alexandra Menezes, já não temos mais tempo. Eu sugiro que, se voltas também depois aqui aos nossos microfones para continuarmos esta conversa, porque haveria muito para contar sobre esta experiência de estar dentro de um terremoto. Muito obrigada, primeiro pela missão. Obrigada, e depois Tatiana, por ter vindo partilhar aos nossos microfones. Obrigada. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e em domingo de Páscoa. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.